Reposição hormonal tem riscos? Sim ou não? É um tema muito importante, já que muitas pessoas têm receio. E vamos falar sobre isso. Tem ou não tem riscos reposição hormonal? Antes de mais nada, vamos conversar aqui e deixar claro, temos que separar algumas situações aqui para começar a falar sobre esse assunto. Quando eu falo de reposição hormonal, eu estou falando de hormônios que são idênticos aos nossos hormônios, que nós chamamos de hormônios bioidênticos ou isomoleculares. Bioidênticos idênticos aos nossos hormônios. Eles se encaixam perfeitamente nos receptores. E aí vem a pergunta, então. Quais hormônios, então, que poderiam causar riscos? Os hormônios bioidênticos podem causar riscos? E quais outros hormônios que existem? Quando eu estou falando, por exemplo, de tibolona, reposição hormonal para menopausa, aqui ele é uma medicação para amenizar sintomas da menopausa. Quando eu falo de hormônio bioidêntico, é um hormônio que se encaixa nos nossos receptores. Ele não briga com o nosso corpo, como uma testosterona bioidêntica, um cortisol bioidêntico, T4 e T3 da tireoide, estriol, estradiol, progesterona. Esses hormônios se encaixam nos nossos receptores. Eles podem causar riscos? A resposta é sim, vai depender da dose. Se eu prescrevo, por exemplo, uma testosterona bioidêntica em gel transdérmico, é a forma que eu prescrevo a testosterona, um gel que passa na pele, e eu prescrevo uma dose muito alta, o que pode acontecer, por exemplo, para uma mulher? Pode aumentar o tamanho do clítoris, pode começar a nascer mais pelo, pode engrossar a voz. Eu já vi pacientes tratada por outro profissional que veio até a minha clínica com sintomas já de excesso de testosterona, as costas mais largas, o quadril mais curto, ou seja, um quadrilzinho mais fino, isso por conta de excesso de hormônio. Então pode gerar riscos? Sim, até hormônios que são idênticos ao nosso. Por exemplo, um T3 da tireoide, um T4 da tireoide, um hormônio bioidêntico, pode gerar risco? Pode. E aí o que acontece? Como geraria esse risco? Se a dose for muito alta, se houver um erro na manipulação, já que principalmente o T3 e T4 da tireoide são prescritos em microgramas. Então pega uma grama, divide por 1000 e pega alguns pedacinhos, dependendo da dose do paciente, microgramas. Isso pode gerar um risco. E aí, então, o que eu faço? Devo fazer reposição hormonal? Não faço? Pode gerar risco? Pode sim. Um excesso de testosterona, por exemplo, pode aumentar muito a estrona. E se aumenta muito a estrona e fica por muito tempo a estrona alta, essa estrona pode gerar riscos para câncer de mama, câncer de útero e câncer de próstata. Mas para isso eu tenho que ter uma estrona muito elevada. E para isso eu tenho que ter uma reposição hormonal inadequada. Mas agora vamos deixar os hormônios bioidênticos, que é aqueles que eu trabalho, de lado. Vamos falar de outra linha que muitas pessoas fazem uso. Por exemplo, tibolona. Tibolona é um medicamento. Então, o meu corpo não reconhece a tibolona. Agora, melhores sintomas. Mas é uma reposição hormonal? Eu não considero uma reposição hormonal, porque ele não é um hormônio. Ele pode ter um efeito hormonal, mas não é hormônio, é uma medicação. Existem receptores no nosso corpo para tibolona. Isso gera medo nas pessoas. Quando eu falo, por exemplo, de um etilneestradiol está lá no anticoncepcional. De repente, uma mulher está com excesso de menstruação e é receitado etilneestradiol. Não tem nada a ver com estradiol. O nosso corpo reconhece o estradiol. Etilneestradiol é outra molécula. E de repente essa mulher está fazendo uma reposição hormonal para deter ou para frear, para amenizar um excesso da menstruação, TPM exacerbada, com uma medicação. Então aquilo ali não chega a ser um hormônio. Ele é um hormônio modificado, é uma molécula modificada. E aí, quando existe, então, essa molécula modificada, pode acontecer muitas situações no nosso corpo. E aí pode gerar risco? Pode gerar riscos. Então, o hormônio tem riscos? Sim, claro que sim. Mas agora vamos falar um pouquinho do outro lado. É muito maior os riscos. É claro que quando nós fazemos reposição hormonal, nós orientamos o paciente, oriento meus pacientes a tirarem as dúvidas, a me mandar mensagem pelo WhatsApp, para que seja sanada as dúvidas. Se houver algum efeito colateral que esteja começando, eu tenho que saber. Por quê? Por mais que sejam hormônios, eles podem causar algum efeito colateral. Mas quando esses pacientes estão sendo monitorados e com doses que são doses fisiológicas, e esse paciente fez em alguma farmácia que tem experiência para manipular esses hormônios bioidênticos, o risco é quase zero. Não tem como causar riscos
Se está tudo sob controle, a manipulação foi feita bonitinho, as doses estão bacana. Se ele tiver alguma sensibilidade, ou seja, uma hipersensibilidade, for muito sensível, ele já vai começar a me avisar. E aí o que eu faço? Tiro, faço um teste, faço algumas provas terapêuticas com esse paciente.